Bom, pessoal, então vamos fazer o desbloqueio dessa placa, tá? Essa daqui é uma Corona V2. A gente identifica o modelo da placa pelo formato do chip da NAND, né? Então, de acordo com o formato dessa peça aqui, ó, a gente vai identificar a versão da placa. Essa placa, por ser uma Corona Par, né, uma V2, ela tem 4 GB de memória interna. Então, para leitura e escrita, a gente vai utilizar o adaptador SD card. Se fosse uma Corona ímpar, né, V1, V3 e V5, a gente utilizaria o NAND X, tá, para poder fazer a leitura e escrita. Também os pontos de instalação são em locais diferentes, né? Essa Corona aqui, por ser uma V2, ela não vai postfix. Então, os dois pontos de solda que a gente vai fazer aqui, os dois jumpers, né, que nós vamos fazer aqui, do ponto post para cá, né, para essa região, e dos resistorzinhos aqui também para essa região, tá? Não vai precisar de postfix. Lembra que a gente identifica a versão da placa aqui pelo formato da NAND e segue a tabelinha para saber quais ferramentas e produtos a gente deve instalar na placa, tá? Então, nesse caso aqui não vai postfix e vai o SD card, mas é importante vocês utilizarem aí o guia, né, para saber quais ferramentas e produtos a gente utiliza na versão da placa. Então vamos para a instalação das ferramentas nessa placa. Bom, então vamos executar aqui a solda, tá? O ponto D, onde seria o ponto D, né? A gente vai pegar bem aqui, ó, entre o número 35, então aqui é o C5R35, que essa parte é bem embaixo do processador, tá? E a gente vai pegar bem nessa ilha aqui, ó. Então o ponto é bem nessa ilhazinha. O que eu vou fazer aqui, ó, vou pegar um bisturi e vou raspar um pouquinho a ilha. De leve, tá, pessoal? Só para tirar o verniz, né? Só para tirar essa parte verde aqui. Passar um pouquinho de fluxo. Vamos aplicar o estanho. Eu vou aproveitar que eu estou nesse ponto da solda aqui e já vou soldar o fio aqui, tá? Então o fio já está com a ponta desencapada, né? Você consegue desencapar ele com a própria ponta do ferro mesmo. Já tá com um pouquinho de estanho na ponta também, a gente já vai fazer a solda da letra D aqui. Esse é o menor ponto, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado para não estourar a solda aqui, tá? Porque como é um ponto bem sensível, qualquer força que você fizer no fio, você já pode danificar. Então na hora de mexer no fio, ó, coloca o dedo em cima, que aí você consegue mexer no fio sem correr o risco de estourar o pad, tá? Eu já vou aproveitar aqui também, como é uma Corona V2, e já vou fazer a solda do post, que é nesse pino aqui, ó. Sempre seguindo o diagrama, tá? Então aqui é o post. É outro fio, tá, pessoal? Então eu não tô soldando aquela extremidade, que é outro fio. Já vou deixar soldado aqui também. Então aqui eu tenho o post e o PLL soldado, tá? E agora a gente vai achar aqui os pontos aonde vai cada terminal desse, tá? Deixa eu localizar aqui. Tá. Um vai aqui no terminal DB3R3 e no terminal DB3R4, tá? Então, o ponto post, deixa eu localizar aqui, vou colocar um pouquinho de estanho aqui também, e aqui. O ponto post, que é aquele que vai na ilha dos capacitorzinhos, ele vai vir aqui, ó, DB3R4. E o ponto PLL. Vou colocar um pouquinho de estanho na ponta do fio aqui. DB3R3. Lembra que tem máquina que o ponto PLL, na verdade o ponto post, né? Ele não vai aqui, tá? Ele vai no postfix. Aí tem que ver de acordo com a versão da placa, tá? Então aqui eu já fiz os 4 pontos de solda, né, que eu preciso
para poder subir o RGH 3.0, tá? Agora eu vou soldar a ferramenta de leitura escrita para a gente poder partir para a parte de software. Deixa eu ajustar aqui um microscópio. Só um minutinho. Aí. Bom, vou passar um pouquinho de fluxo, tá? A gente vai soldar os fios de acordo com o diagrama de instalação, né? Ou seja, de acordo com as cores, tá? No meu caso aqui, a minha ferramenta, ela tem... Todos os fios têm a mesma cor, tá? Mas eu sei qual que é, de acordo com a ordem, né? Então eu sei aqui quais são os pontos corretos, né? O certo, para quem está começando, principalmente, é sempre utilizar o fio já coloridinho para você saber qual é qual terminal, tá? Então aqui vai o vermelho, do lado o ponto verde, o verde, embaixo o amarelo, aqui, o preto, o preto tanto faz se é aqui ou aqui, tá? Os dois terminais são negativos, ou qualquer outro negativo da placa, né? E o branco é o último ponto. Lembrando que essa ferramenta é uma corona par, então essa a gente vai utilizar o SD card e tem ferramenta que você vai soldar o NAND X, né? No lugar do SD card, tá? Sempre verifica se as terminais não estão encostando um no outro. E esses são os pontos de solda da minha ferramenta de leitura. Lembrando que quando a gente vai usar o SD card é necessário fazer um jumper aqui no cristal, né? Então puxar um fiozinho desse cristal para o terra, né? Para o terminal terra, tá? Para qualquer ground da placa, né? No caso, vocês vão aterrar esse cristal para ele matar o funcionamento da KSD, tá? Beleza? Então esses são os pontos de instalação aí necessários para que a gente consiga fazer o procedimento no console, tá? Agora a gente vai partir para o procedimento de software. Bom pessoal, então vamos lá, ó. Eu já alimentei a placa, tá? A placa está energizada, já está ligada no meu PC, né? Através do adaptador SD card, essa Corona uma V2. Eu vou abrir então o JRunner, né? O JRunner é um programinha que está no material de vocês, é só copiar na área de trabalho, ele é um auto-executável, você não precisa instalar ele. Eu vou abrir aqui o JRunner. Bom, esse daqui é um JRunner com extras, né? Ele já faz RGH 3.0 direto nele. Então aqui a gente vai seguir uma sequência, né? O primeiro botão vai fazer uma leitura da NAND, o segundo vai criar o shell, vamos gravar o shell na placa. A gente vai fazer um procedimento em sequência aqui, tá? Então eu vou começar com a leitura. Eu gosto de começar sempre com duas leituras, né? A gente vai ter um backup e após o backup a gente vai fazer um outro backup para poder comparar os dois arquivos, né? Então depois que eu cliquei em ler NAND, ele vai perguntar para mim a versão da placa. Eu vou marcar a Corona 4GB, porque é uma Corona 4GB. Se fosse qualquer outra placa, a gente estaria utilizando o NAND X, né? E o NAND X ele não pergunta a versão da placa. Então sempre quando pergunta é Corona 4GB. Depois que você clicou, selecionou Corona 4GB, você seleciona aqui o driver e manda fazer a leitura. E ele vai começar a fazer a leitura do meu console, né? Então ele está fazendo a leitura da minha NAND, tá? Se der algum erro durante esse processo de leitura, ou durante o segundo processo de leitura, é importante verificar as ferramentas de leitura, né? No caso o SD card, e refazer o processo até você ter um backup limpo sem erro, tá? Tá, então você vê que ele fez os dois backups, NAND dump 1 e NAND dump 2. Ele comparou os dois arquivos e falou pra mim aqui que os arquivos são idênticos, né? Eles não têm diferença, né? Então o que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora a gente vai marcar a opção RGH3 aqui, ó. Tá? Marca a opção RGH3 e manda criar o shell. Ele vai criar o shell para o RGH 3.0. Um shell criado, você vai gravar o shell na placa. Então você clica aqui no Write CC, seleciona a letra aqui e manda gravar na placa. Write. Quer escrever? Sim. Beleza, então até então, o que eu fiz? Eu fiz o backup da NAND 2 vezes, comparei,
como não tive erro, eu marquei a opção RGH 3.0, criei o shell e gravei o shell 3.0 na placa, tá? Agora é a hora que eu vou ligar o console para pegar CPU key. Por enquanto, os arquivos de backup estão na pasta output do JRunner. Então, se você vir aqui na pastinha do JRunner, output, você vai ver que os dois arquivos estão aqui, ó, NAND-dump 1 e NAND-dump 2. São os dois arquivos de backup dessa placa. Quando eu inserir a CPU key aqui, o próprio programa vai criar uma pasta com o número de série do videogame e vai jogar esses arquivos para lá, tá? Então, por enquanto, ele está na pasta output, mas depois, na hora que eu inserir a CPU key, ele vai mover esses arquivos para lá. É legal a gente saber disso porque é o seguinte, se der algum erro durante a escrita aqui, por exemplo, e eu tentar fazer o backup novamente, eu vou sobrescrever esse arquivo bom aqui, ó. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para, se der algum erro aqui na frente, a gente evitar recomeçar pelo backup, porque você vai fazer o backup do erro, né? Você vai sobrescrever o arquivo bom que você tem, foram esses dois backups que eu fiz limpo, com arquivos ruins que foram corrompidos, tá? Então, sempre quando necessário, você clica em Load Source, abre o backup que você tem, que você sabe que tá bom, no meu caso tá na pasta JRunner da área de trabalho, output, NAND-dump 1, e aí você continua da segunda pra frente, tá? Então vamos lá, ó. Eu li a NAND duas vezes, criei o shell, na verdade eu li a NAND duas vezes, né? Marquei o RGH3, criei o shell e gravei na placa. Agora a gente vai ligar o console para poder pegar a CPU key, tá? Para poder preencher esse campo CPU key aqui. Então vamos pro processo para ligar o console. Bom pessoal, então nessa tela aqui o que interessa pra gente é só a CPU key, tá? Apenas essa CPU key, né? No caso 6E, AF, AA, e a gente vai utilizar essa informação lá no campo CPU key do JRunner, tá? Então vamos capturar essa imagem, bate uma foto, ou vai já digitando a CPU key lá no campo CPU key do JRunner, tá? Com o backup aberto, beleza? Então vamos lá preencher com essa CPU key o JRunner. Bom, então já subimos o shell, né? Vamos preencher aqui o campo CPU key, tá? Importante, o NAND-dump tá aqui em cima, tá? Então, vamos preencher aqui o CPU key. No caso, eu vou preencher com a CPU key da minha placa, né? Você vê que no final, quando eu preenchi o último dígito, o próprio programa falou que a CPU key está correta, né? Se você errar algum dígito, ela vai falar que está errado, né? Que it's wrong. E como eu adicionei já a CPU key, o próprio programa já moveu o arquivo para uma pasta com o número de série do videogame, tá vendo? Então eu já tenho um arquivo lá com o número de série do videogame. Bom, agora é a hora que a gente vai definir qual é o tipo de desbloqueio que vai ficar no console, tá? Se o aparelho vai ficar RGH3 ou se ele vai fazer, se a gente vai fazer LTU2. Toda essa parte do começo, ela é igual, independente se você está fazendo LTU2 ou RGH, né? Ela é igual, mas no caso aqui a gente está fazendo RGH, então vou deixar marcada a opção Glitch 2, vou deixar marcada a opção RGH3. Tem algumas configuraçõezinhas que eu gosto de deixar também, que uma configuração que eu gosto de deixar é marcar a opção no FCRT, né? Essa opção ela desabilita a imposição do driver, da versão do driver. Deixa eu ver aqui. Aqui também tem algumas opções. Opções de temperatura. A opção Launch In eu também gosto de deixar marcada. Deixa eu ver nessa versão onde é que ela ficou. Aqui, ó, a opção Custom Dash Launch e a opção Launch In. A partir do momento que você marca essas opções uma vez, quando você abrir o JRunner de novo, essas opções já ficam marcadas, tá? Então o que eu fiz? Eu vim aqui na guia Patch Dash Launch, marquei a opção No FCRT e marquei essas duas opções aqui, ó, Custom Dash Launch e Custom Launch In. Como eu vou deixar o aparelho RGH, é legal você marcar essa opção porque você vai conseguir utilizar o pendriver ou o HD interno para poder rodar a Freestyle Dash, né? As Dash customizadas, tá? Então é importante marcar essas duas opções aqui.
e o no FCRT para você desabilitar a imposição do versionamento do driver, né? Então marcou essas opções, clica em Create Cheburi Image, ele vai criar um arquivo com essas informações que você marcou, que você setou. Clique em Write NAND, gravar a NAND. Beleza? Vou dar um refresh drive list, seleciono a letra e mando gravar o arquivo. Quer gravar? Sim. Bom, então esse é o procedimento de software no JRunner para fazer RGH 3.0, tá pessoal? Esse é o processo que vocês vão seguir, tá? Faz o backup da NAND 2 vezes, grava o shell na placa, liga o console, pega a CPU key, lembrando que para ligar o console você tem que desaterrar o cristal. Pegou a CPU key, liga o console novamente no computador, né? Então aterra o cristal, liga no computador, tá? Preenche o campo CPU key. Na guia Shebuild, marca o no FCRT e o Dash Launch, né? Assim como esse Launch In. Manda gerar o arquivo e grava o arquivo novamente na placa. Esse é o processo completo de RGH 3.0, né? Que é a versão mais atual do RGH.